Bom dia a todos, graça e paz. Hoje um dia propício para o sono, não é? Cinza, com chuva, friozinho, né? Uma temperatura agradável. Então vamos falar de chuva hoje? Não, só se for de bênção, não é verdade? Mas eu quero hoje falar sobre muros. A proposta é que nós falemos hoje sobre muros. E eu quero começar dizendo o seguinte, uma pergunta. Para que serve um muro? Você sabe para que serve um muro? O muro serve para impedir acesso, não é verdade? Então, uma casa que tem um muro, ela tem um muro para quê? Para impedir que alguém entre, ou para impedir que alguém saia, é verdade. Às vezes o muro é para impedir para sair. Se você tem criança pequena, um cachorrinho, você sabe que o muro e o portão são essenciais. Então, o muro também impede a gente de sair. E também impede de alguma coisa entrar. Eu sei que alguns moram em apartamento, em prédio, aí não tem muro. Mas a entrada do prédio acaba tendo. E o acesso é bem restrito. Alguns moram em condomínio também. A casa às vezes não tem portão ali, né? O acesso é livre à casa, mas não ao condomínio em si. E a ideia é o quê? É proteger. Então, às vezes, o muro protege. E às vezes o muro impede. Hoje eu quero falar de muro como impedimento, não como proteção. Porque imagine o seguinte, imagine que a sua bênção esteja em tal lugar, e esse lugar é fechado por um muro intransponível. Como que você chega nesse lugar que tem um muro? Para pegar aquilo que lhe foi prometido. Então eu quero falar de muro nesse sentido. Existem muralhas que são levantadas nas nossas vidas hoje. Muralhas que nos impedem de avançar, muralhas que nos impedem de conquistar uma cura, por exemplo, muralhas que nos impedem de ser prósperos. Existem muralhas, às vezes, impedindo o nosso acesso. E é sobre isso que eu quero falar com todos vocês hoje. Quais são as muralhas que estão impedindo a todos nós de conquistar aquilo que, sim, um dia lhe foi prometido pelo próprio Deus. Amém? Convido a todos para orarem comigo, para que tudo que for citado a partir de agora, a partir dos textos bíblicos da palavra de Deus, tenham efeito em nossa mente, consigam se conectar com os nossos corações, e que esses textos lidos não sejam interpretados conforme a nossa conveniência, mas sejam interpretados com a ajuda do Espírito Santo para a nossa mudança. Amém? Orem comigo, por favor. Senhor amado, nessa manhã, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua graça, nós pedimos a Tua bênção e nós continuamos pedindo a Tua interferência. O Senhor já usou o louvor para falar conosco e eu peço para que continue a falar conosco através da Tua palavra que será lida agora. Pai amado, que não haja muros, muralha impedindo a nós de entendermos o que o Senhor tem para nossas vidas nessa manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Convido vocês, por favor, a abrirem suas Bíblias no Velho Testamento, no livro de Josué. O livro é o de Josué, o capítulo é o 6. Claro, não poderia ser diferente. Falaremos sobre a queda de Jericó. A muralha de Jericó. Não poderia ser diferente. O livro é o de Josué, o capítulo é o 6. Josué está lá no comecinho da Bíblia, gente, depois de Deuteronômio. Livro de Josué, capítulo 6, leremos a partir do verso 1, que diz assim: Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: Eu lhe entreguei Jericó
seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Vocês, seus homens de guerra, marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará cada um do ponto onde estiver. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida ordenou o povo: marchem ao redor da cidade. Os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e outros iam atrás da arca, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Josué ordenou: não soltem o grito de guerra, não digam palavra alguma até que eu lhes dê a ordem. Então gritem. Assim a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade, apenas uma vez naquele dia. Depois voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Na manhã seguinte, Josué se levantou cedo e mais uma vez os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes com as trombetas de chifre de carneiro marcharam à frente da arca do Senhor, tocando seus instrumentos. Os homens armados marcharam à frente dos sacerdotes com as trombetas e atrás da arca do Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. No 2º dia, marcharam ao redor da cidade uma vez e depois voltaram ao acampamento e fizeram o mesmo por 6 dias. No 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade, como haviam feito antes. Desta vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhes entregou a cidade, Jericó e tudo o que há dentro dela. Serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados. Perdão, gente. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu os nossos espiões. Não levem coisa alguma daquilo que lhe foi separado para destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão a desgraça ao acampamento de Israel. Só até aí, gente. Podem se assentar, por favor. Essa é a história da queda de Jericó. É muito mais do que um relato de conquista militar de Israel. Muito mais do que isso. Essa história, gente, é uma lição fundamental. Presta atenção nisso. Essa história é uma lição fundamental sobre a natureza da nossa fé, o poder de Deus e os princípios da guerra espiritual. Por que princípios da guerra espiritual? Porque ninguém tocou no muro. Ninguém foi lá cutucar o muro para o muro cair. O que eles fizeram? Simplesmente marcharam. Eles marcharam um dia, 2 dias, 3 dias, até o último dia combinado. E simplesmente gritaram. Por isso que eu falo, esse é um princípio de guerra espiritual. Seguiram uma ordem, acreditaram na ordem,
fizeram o que foi mandado e o muro caiu. E isso pode estar acontecendo nos dias de hoje nas nossas vidas também. Pode estar havendo muralhas em torno de nós. E o nosso pensamento é: eu preciso de uma picareta, eu preciso de uma ferramenta, eu preciso de alguma coisa para quebrar esse muro. E aí eu tento usar minha força humana, eu tento usar meus recursos humanos contra um muro que é intransponível. Mas alguns muros não caem por ferramentas ou por força humana. Alguns muros necessitam de estratégia espiritual. E a história do Muro de Jericó traz isso para a gente. Algumas situações não se resolvem pela tua força. Se resolve com estratégia espiritual. Quero trazer algumas lições a partir daqui para vocês. A primeira, a partir do verso 1, que diz o seguinte, vou reler, Josué, capítulo 6, versículo 1. Prestem atenção no que diz aí. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Ninguém entrava, ninguém saía. Alguns muros fazem isso com a gente. E qual que é a lição que a gente tem a partir daqui? Meu amigo, o teu Deus é um Deus que abre portas, derruba muros, onde você não vê saída. Eu quero, a partir de agora, estimular, em primeiro lugar, a tua fé, de que o nosso Deus é um Deus que abre portas onde não há saída. Antes de procurar qual ferramenta é melhor para derrubar o teu muro, lembre do seguinte: ninguém é tão especialista quanto Deus para derrubar qualquer muro que seja. Eu quero que vocês foquem na história no seguinte: havia uma total impossibilidade da situação do ponto de vista humano de entrada naquele lugar. Era um muro intransponível. Era impossível do ponto de vista humano. Onde é impossível, Deus opera no sobrenatural. Amém? Jericó não estava apenas fechada, gente. Jericó estava rigorosamente fechada. E aqui eu quero que você comece um paralelo. Algumas fortalezas são impenetráveis. E eu quero que você faça alguns paralelos com milagres na sua vida. Algumas coisas na sua vida parecem impossíveis de mudar. Como Jericó parecia impossível de ser acessada. Eu acho que você está entendendo onde eu quero chegar. Jericó, sabe o que ela era? Ela era um símbolo de oposição absoluta do avanço do povo de Deus. Você sabe onde Jericó estava? No meio do caminho que o povo tinha que passar. Com muros intransponíveis. E às vezes tem coisas que são nossas, a gente precisa pegar. E tem muros que são intransponíveis. Quer um exemplo? Quando você declara, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode ser que tenha um muro intransponível cercando alguém. Muro que Deus pode derrubar. Por isso que eu falei do princípio espiritual. Não adianta você chegar lá com a marretinha e tentar quebrar o peito da pessoa para alcançar o coração dele. Ferramentas humanas não chegam. Ferramentas humanas não chegam. É preciso, aí que vem de novo a estratégia espiritual. E eu poderia usar qualquer outro exemplo. Eu quero usar esse exemplo porque me parece mais viável.
já que bens materiais podem ser conquistados até por quem não é cristão. Não é essa a ideia. Mas a sua casa, a sua família, a tua saúde, a tua paz, essa pode estar no teu caminho, pode ter um muro no teu caminho impedindo você de pegar. Tá entendendo? E a gente precisa então das tais das estratégias. Pergunta então muito importante: quais seriam essas tais estratégias? O texto diz. E o texto diz com clareza. O texto diz com clareza. Mas antes, lembra, essas muralhas, elas representam o que na vida da gente? Elas representam obstáculos que nos impedem de avançar até a graça e a misericórdia de Deus. Versículo 6. Leem comigo. Josué, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 6. Vamos avançar aqui. Diz assim, ó. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. O que a gente tem aqui? Eu quero que vocês lembrem do seguinte: do que representa a arca da aliança para o povo de Israel. Naquela época, a arca da aliança representava literalmente a presença de Deus. Onde a arca estava, significava que a presença de Deus estava ali. Então, o que Josué fez? Ele pega, conforme as instruções do Senhor, a arca da aliança e coloca à frente de tudo. A arca da aliança ia na frente e o povo ia atrás. O que ele está fazendo? A primeira estratégia para derrubar muralhas na vida da gente é o quê? É Deus estar na frente de tudo que a gente faz. Eu sei que uma pergunta importante pode soar a partir de agora. Tá, então eu vou lá na loja comprar uma arquinha da aliança, mas será que vai ser igual? Eu não tenho dinheiro para comprar uma de ouro igual de verdade. Uma de plástico serve? Não, hoje a presença de Deus não é representada por um símbolo dourado. Hoje a presença de Deus, ela é real através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A partir do momento que eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, creio nele, creio no sacrifício, creio na ressurreição dele, creio na obra que ele fez, eu estou colocando então Jesus na minha frente. Jesus hoje é a nossa arca da aliança. É Jesus Cristo. A estratégia número 1 de derrubar qualquer muralha é Jesus Cristo. A estratégia de avançar contra um muro impenetrável é Jesus Cristo. Se você tiver qualquer dúvida com relação a Jesus Cristo, você não está colocando Deus na frente da tua vida. Eu lembro uma vez, eu sempre conto essa história porque isso me marcou bastante. Uma pessoa, pode ser que cada vez eu conte um pouco diferente, mas a história não é mentira. É que cada vez eu lembro de um detalhe ou outro, ou deixo de fora algo que eu não acho importante para incluir na história. Mas o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte. A pessoa falou assim para mim: eu acredito na Bíblia, menos na ressurreição de Lázaro. Eu falei: mas por quê? Não, porque talvez ele tivesse tido aquela doença onde a pessoa parece que morreu, mas depois volta. Eu esqueci o nome, tá? Tem um nome específico, isso eu não lembro agora. Mas a pessoa sabia o nome do negócio. Eu falei: essa é a sua fé. Essa é a sua fé. Limitada ao que a ciência te ensinou. Então,
você não terá as recompensas que só a fé pode dar. Você vai ter a recompensa que a ciência te dá. Essa pessoa boa, um bom ser humano, uma pessoa maravilhosa, não está colocando na frente dela Jesus Cristo. Não sei hoje, tá? Isso aconteceu há muito tempo. Mas naquele dia, não. Naquele dia, a arca da aliança não estava na frente dela, para ela derrubar os muros, as muralhas impenetráveis que atrapalhavam a vida dela de ser melhor. Ou você acredita de verdade, ou não adianta. Ou você confia em tudo que está aqui, ou não adianta. Ah, mas quem escreveu pode ter errado. Ou você confia de verdade, ou não adianta. É, mas sei lá, né? Vai que ou você confia de verdade, ou não adianta. Ou você pega a arca e põe na tua frente para você seguir atrás, ou não adianta. Tem um texto da palavra de Deus que é maravilhoso no Novo Testamento, onde o menino tem um problema e os discípulos não conseguem ajudar o menino. E aí Jesus diz assim, ô geração incrédula, né? Tal. E aí o pai do menino chega para Jesus e fala assim, Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Ele acreditava em algumas coisas, mas não adianta. Você tem que começar a usar como regra de fé absoluta. Se está aqui, então é porque é verdade. Se está aqui, então é para você obedecer. Em todos os pontos, em todas as vírgulas, em todos os is, né? Não é cada i com teu ponto. Ou você faz isso, ou não adianta. Não resolve. Dá para entender qual é a regra número 1 desse negócio? Tem muralhas na minha vida, eu não consigo passar, não consigo ultrapassar, tá difícil. A arca tem que estar na frente. E hoje a arca é Jesus Cristo. Você tem que acreditar no sacrifício da cruz. Você tem que acreditar no que ele disse. Você tem que acreditar nas palavras dele. Você tem que acreditar nas regras que ele colocou. Você tem que acreditar que os apóstolos aprenderam o que tinha que aprender e escreveram as cartas que escreveram através do Espírito Santo de Deus que Jesus enviou para nos guiar. Tem que acreditar. Porque se você não acreditar, a hora que você gritar, o muro não cai. Deu para entender, gente? Vamos voltar aqui no nosso texto e continuar o que nós estamos falando. Versículo 14, Josué capítulo 6, versículo 14. Diz assim: no segundo dia marcharam ao redor da cidade uma vez e depois voltaram ao acampamento. Fizeram o mesmo por 6 dias. Qual que é a lição que a gente tira daqui? A lição da insistência sem desanimar. Tendo fé, tendo esperança que Deus vai agir, porque ele disse que agiria. Porque para pensar comigo. Imagina, gente, você está no meio de um povo, um monte de gente. Tem um muro enorme, enorme. Você está andando em volta desse muro. O que eu quero que vocês tenham na tua mente é o seguinte, que nesse muro, lá em cima, tinha inimigos olhando para baixo. Vocês acham que o povo de Jericó não estava vendo? Estavam vendo. E eles estavam em cima do muro olhando o povo andando.
provavelmente estavam cuspindo, provavelmente jogando pedras. O texto não fala, mas é assim que funciona. Jogando pedaço de pau, jogando pedra, provavelmente ofendendo o pessoal lá embaixo. Olha os tontos andando de novo aqui em volta do muro. Provavelmente dizendo assim, você acha que esse muro vai cair, seus bestas? Desculpa a expressão. Olha que bando de bobos andando em volta. E lembra de como o povo de Israel estava andando em volta do muro, em silêncio. O povo não falava nada, só andava. Andava e provavelmente tinha críticas severas, ofensas de quem estava lá em cima do muro. Lembrando que os muros de antes, gente, não é igual o muro da tua casa, né? Que é 1 palmo de grossura o tijolo, tá? Não é isso. A gente está falando de muros que tinham metros de largura. Quilômetros de comprimento e metros de largura. Pedras imensas. Por isso impenetrável. Já viram a largura do muro da China? Já viram isso? Dá para andar em cima dele, não dá? Dá para fazer o que você quiser lá em cima. Passa um carro lá. É disso que eu estou falando, gente. Tinha gente lá em cima. Tinha gente olhando. Tinha gente tirando sarro. Tinha gente ofendendo. Tinha gente magoando. Você não vai entrar aqui. Você não vai conseguir. E o povo insistiu sem desanimar. Uma das ferramentas de conquistar, de fazer o muro cair, é não desanimar. Passou um dia, passou 2, passou 3. Quantos dias passaram? 6. Provavelmente aquela bagunça lá em cima, aquela festa, e eles, olha aí, ó. Estão entendendo, gente? A obediência é a linguagem da fé. Eu quero que você grave isso na tua mente. Qual que é a linguagem da fé? Obediência. Persistência. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Tiago, por favor. Estou olhando para o relógio ali para ver se dá tempo. Dá tempo. Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Novo Testamento já, depois de Hebreus. O livro é o de Tiago, o capítulo é 1. Esse, por anos, foi um dos textos que mais me motivou. Eu recomendo que você faça o mesmo que eu fiz na época. Escreve ele no papel e coloca na carteira. Para todas as vezes que você achar difícil e quiser parar, você pegar ele para dar uma olhada. Esse texto pode ser regra de fé a partir de hoje na tua vida, para você nunca mais parar o que você começou. O livro é o de Tiago, capítulo é 1, nós leremos o verso a partir do verso 6. Presta atenção no que diz aí. Mas, quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Decora isso que eu estou te falando. Tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O que vem antes disso? Não receberá coisa alguma do Senhor. Não pense você que receberá coisa alguma do Senhor, tendo mente dividida, sendo instável em tudo que você faz. Não pense você que receberá coisa alguma do Senhor. Por isso que eu falei, marca isso num papel, num cartão. Lembra todo dia do seguinte, se eu for instável, eu não recebo. Se eu for instável, o muro não cai. Instável, mente dividida, é falta de fé.
por anos. O que eu estou falando, gente, é verdade. Eu estou abrindo meu coração para você, algo pessoal meu. Toda vez que eu olhava alguém julgando lá de cima do muro, criticando, isso tem o tempo todo. Sempre tem um. Quando não é um, é outro. Dava vontade de desistir e parar. Eu pegava Tiago, capítulo 1, versículo 6 e 7. Eu não vou desistir. Eu não vou ser instável e nem ter mente dividida. Eles que continuem fazendo o que querem. O muro cai se você tiver essa regra na tua vida. A arca, que é Jesus Cristo na nossa frente, com todas as regras que ele passou, e você sabe qual é. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, e tem um monte de outros detalhes a partir daí. E nunca ser instável nisso. Não para. Só continua. Mas Estevão, eles estão jogando pedra, eles estão jogando pedaço de pau lá de cima do muro, eles estão xingando, eles estão tirando sarro. Eu sei, o muro é isso. Mas o que aconteceu no sétimo dia? O muro caiu. E todos foram eliminados. Quem faz isso vai ficando para trás. E você vai indo para frente. O tempo mostra isso. Todas as vezes que alguém ofende a mim e dá vontade de parar, porque isso pode ter acontecido com você também, eu venho aqui em Tiago de novo. Não pense que receberá coisa alguma do Senhor se você tiver mente dividida, ser instável. Não pare. O que Deus propôs, não pare de fazer. Amém, igreja? Muito bom, muito bom. Voltemos então lá em Josué. Volta a tua Bíblia em Josué, por favor. Para finalizar, eu quero reler com vocês o último verso, que é o que? O verso 18 do texto que nós lemos. E aqui a última lição de hoje. Tem outras, tá? É claro que tem outras, né? A gente lê um monte de versículos, tem um monte de características do que nós lemos, mas por conta do relógio, essa será a última hoje. Verso 18. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para a destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Aqui nós temos claramente uma advertência. Tem coisas que você não pode fazer. Tem coisas que você não pode tocar. Tem coisas que nós não deveríamos nos envolver. Quando o muro caiu, o exército entrou. E lá tinha um monte de coisas legais. Muitas coisas legais. Tinha a cultura de um povo inteiro. Tinha coisas que o povo guardava, fazia. Tinha coisas preciosas. E a ordem era: não toca, não pega, não cobiça. Tem coisas, igreja, que vocês não podem tocar. Tem coisas, igreja, que não são para vocês que seguem a arca. E a arca é Jesus Cristo. Ele disse isso. Ah, mas o que Jesus disse? Vai lá ler o Novo Testamento. Tá lá. Tem coisas que não é para vocês. Tem coisas que vocês não deveriam fazer. E eu encerro aqui. Desse jeito. Cuidado. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, orelhinha, o que ouve. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boquinha, o que come. Ou o que bebe. Cuidado. Tem coisas que não é para quem segue a arca. Lembrando que a arca é Jesus.
Pelo amor de Deus, não aparece com uma arca no bolso aqui no culto que vem, achando que Deus está com você. Não é isso. Jesus está aqui, ó. O Espírito Santo está aqui. Jesus morreu por nós, perdoou os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e disse: eu vos envio o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo está aqui fazendo morada em nós. Não tem arquinha no bolso, não tem candelabro de 7. Eu não sei o nome do negócio. Não tem. Tem aqui dentro, ó, Jesus. Não tem gorrinho na cabeça. Tem Jesus aqui, ó. Se é que você está me entendendo. Amém, igreja? Vamos orar? Senhor amado, nessa manhã, Pai, nós aprendemos como lidar com as nossas muralhas. Muralhas que nos impedem de avançar. Muralhas que nos impedem de conquistar. Muralhas que nos impedem, Senhor, de ter aquilo que é promessa do Senhor. E nós entendemos como alcançar, entendemos como pegar, entendemos como estar ali, e enfrentando aquela situação toda. Pai amado, em nome de Jesus eu peço que as palavras de hoje sejam marcadas em nosso coração pelo poder do Teu Espírito Santo. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, não nos deixe esquecer de que o muro, Senhor, pode ser gigante, impenetrável, mas o Teu poder é quem o derruba. É as Tuas mãos que derrubam e não as minhas. Eu só preciso confiar, eu só preciso crer, eu só preciso estar contigo. E Pai, não nos deixe esquecer que algumas coisas nós não deveríamos ver, algumas coisas nós não deveríamos tocar, algumas coisas não deveriam fazer parte das nossas vidas. Nos lembre, Pai, de quais são essas coisas, nos aponte quais são essas coisas, para que possamos, em nome de Jesus, dia após dia, caminhar em volta de todos os muros e o Senhor ir os derrubando, muro após muro, até que o Senhor venha, até que tudo isso termine e nós cheguemos diante de Ti. Abençoa, Pai, a todos nós, que todos nós como igreja aqui hoje, os que nos acompanham em casa, possam, em nome de Jesus, ter seus muros derrubados, ter as muralhas destruídas pelo poder do Teu Espírito Santo. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém.